Duvido muito que esse vídeo dure menos que 1 hora, porque quando eu me empolgo, começo a tagarelar, começo a falar um monte de coisa e vai pra cá, vai pra lá, mas dessa vez eu quero fazer o possível para que esse vídeo seja o mais objetivo possível. Porque na verdade, este assunto eu tenho batido nessa tecla há muitos anos. Eu tenho vários vídeos, eu deixarei vários vídeos aqui nos cartões até o final a respeito desse assunto, porque é um assunto que eu tenho enfatizado há muitos anos, mas parece que o povo não aprende. Principalmente quem é cantor, influenciador, pregador, pastor, enfim, pessoas que estão em evidência no meio cristão, né? E esse vídeo é voltado principalmente para essas pessoas e para você que ainda não é famoso ou famosa, né? Você que deseja muito ser um cantor ou uma cantora cristã. Eu não usaria o termo gospel aqui, porque o termo gospel, embora gospel signifique evangelho em português, gospel vem de gospel, que nossa, eu não lembro o termo agora, mas tem a ver com a palavra de Deus, tem a ver com, assim, está relacionado à Bíblia, a palavra de Deus, né? Então, gospel é o termo em inglês usado para evangelho, mas o termo gospel está muito, virou um termo pejorativo, virou um termo usado sempre em tom de piada, de chacota, de maledicência, de os portais, até mesmo os portais considerados cristãos, né, de fofoca gospel, se é que isso existe, né, porque fofoca não tem nada a ver com de Deus, é algo maligno, satânico, mas pessoas usam o nome de Deus, usam a igreja, usam o termo gospel para promover divisão, promover contenda, promover partidos, para zombar de servos de Deus, para humilhar, para, enfim, para difamar pessoas do meio cristão. Então, este é o vídeo voltado tanto para quem ainda não é famoso no meio cristão, para quem é cantor, cantora, pregador, pregadora, influenciador, influenciadora, que deseja muito alcançar mais vidas para Jesus, porque o começo é sempre lindo, o começo é sempre maravilhoso. Aí depois que a pessoa se acostuma com a fama, tá lá em cima, lá no auge, aí desanda, o negócio desanda, aí Deus permite que a pessoa passe por uma série de problemas para a pessoa não se afastar da presença dele, ou se a pessoa se afastou, voltar para a presença dele. Igual aconteceu com Jessé Aguiar, graças a Deus, glória a Deus. Jessé Aguiar se desviou e hoje está de volta, graças a Deus, glória a Deus por isso. Mas existem outras pessoas que começaram muito bem, é sempre assim, começa muito bem, às vezes é um testemunho maravilhoso, um testemunho poderoso, impactante. Às vezes a pessoa, antes mesmo de nascer, Deus já tinha um ministério para a pessoa antes de nascer. Antes da pessoa nascer, foi a gestação, o parto foi tenso, foi terrível, foi um milagre de Deus. Aí a pessoa foi consagrada, aí veio um servo, veio um vaso, como se diz no meio pentecostal, veio um vaso e ficou gritando no ouvido da pessoa, e a pessoa... Aí depois, quando a pessoa consegue ficar famosa, consegue, né, o estrelato, digamos assim, que eu falarei mais tarde sobre o perigo das nomenclaturas usadas no meio cristão, que estão relacionados com o meio secular. Mas a pessoa fica famosa, tá lá no auge, tá cantando tudo quanto é congresso, tá cantando fora do Brasil, tá ministrando na China. Eu sei que na China não pode, né? Mas no Japão, vai. A pessoa ministra no Japão, ministra nos Estados Unidos, ministra na Austrália, ministra na Europa, ministra na América Latina inteira, e tá lá assim, naquele... Aí só que a pessoa vive uma vida de glamour, vive uma vida de luxo, vive uma vida de ostentação constante, de hiperexposição nas redes sociais. Eu falarei sobre tudo isso nesse vídeo. Eu quero começar primeiro falando a respeito do tal troféu gerando idolatria. Eu sei que o nome oficial do evento é Troféu Gerando Salvação. Inclusive, eu falei no ano passado, no final do ano passado, a respeito da Aimee Rocha, né, que dando assim, porque assim, a Aimee Rocha era uma cantora cristã. Na época, quando eu reagi pela primeira vez ao vídeo dela, né, dela cantando lá no Dom Reality, eu duvidei que se tratasse de uma cantora cristã, porque estava mais para a Adriana Calcanhoto, o estilo dela, né, de cantar, aquela bata enorme, colorida, né, aquele cabelão crespo,
Então eu duvidei que se tratasse de uma cantora cristã, mas é uma cantora cristã. É uma cantora cristã. Atualmente acho que está com 28 anos, se não me engano, 26, não lembro se é a idade dela 26, 28, está quase 30 já. Parece novinha, mas já está com quase 30. E ela canta numa... Ela era, né, não sei se é ainda, né, era membro de uma igreja lá no Pará, não lembro se bem no Pará, em que lugar do Pará, se na própria ilha de Marajó, que ela mencionou na música, Evangelho de Fariseus, a igreja dela tinha 15 membros, ela era faxineira da igreja, então era uma igreja super humilde. Aí de repente ela se viu compositora, né? Deus a chamou para ser compositora. Aí ela teve um momento revolt, um momento assim de protesto, de cantora de protesto, e compôs o Evangelho de Fariseus e deu tudo aquilo. Então muita gente nem se lembra mais dessa música, né? Parece que a vibe passou, o povo nem se lembra mais, mas eu faço questão de relembrar vocês logo no começo desse vídeo. Então, o troféu gerando idolatria, né? Que eu como faço questão de chamar, porque o que aquilo é idolatria. Aquilo é idolatria. Aquilo não é a glória, não é para Deus. A glória não é o nome de Jesus sendo glorificado ali. São os nomes das pessoas que cantam ali, influenciadores, pregadores, cantores, até mesmo humoristas gospel. Eu acho que não deveria existir isso. Humorista gospel, humor gospel. O humor é algo que é impossível. É possível pregar o evangelho com humor? É. Só que às vezes esse humor passa dos limites. Passa dos limites do aceitável. Existem igrejas sérias, igrejas comprometidas com o reino de Deus, comprometidas com a palavra de Deus, que elas não aceitam esse ministério de humor gospel, porque o evangelho é coisa séria. A palavra de Deus é uma coisa séria. Pessoas morreram, pessoas foram mortas, até para que essa palavra chegasse até nós. Então, o evangelho de Cristo é algo sério demais para ser tratado de uma maneira como se fosse piada, como se fosse num stand-up. Não é assim que se deve tratar o evangelho, é uma coisa muito séria. Então, pessoas acabam recebendo prêmios como se fosse uma cerimônia de Oscar, Grammy, Emmy, BAFTA, Globo de Ouro. E, aliás, o Oscar nesse ano, eu tenho certeza absoluta que o vencedor do Oscar nesse ano será Emília Pérez. Emília Pérez, que é um filme com diretor francês, mas um filme mexicano com diretor francês, sobre um bandido, o filme sobre um bandido traficante que faz cirurgia para mudar de sexo. O enredo do filme é esse. E recebeu 13 indicações para o Oscar. Mas enfim, voltando aqui para o assunto. O troféu gerando idolatria, ele exalta o ser humano. O próprio convite que a pessoa recebe, eu não lembro se é em março ou abril que a pessoa recebe o convite em casa, né? O próprio convite já é um absurdo, já é totalmente fora do aceitável, porque é um negócio, uma caixa caríssima. Acho que só o convite custa R$1.000, daí para cima. Eu acho que eles mandam fazer o convite em dólar, de tão caro que é o negócio. É um negócio, um trambolho gigante, com o tema, né? Tipo caixinha de música, um negócio animado, com um negócio metal, com uma inscrição gravada em metal. Um negócio bem, totalmente fora do... Assim, coisa é luxo mesmo. É luxo a estrelinha. Tão luxuoso que é o negócio. Então só o convite deve ser no mínimo R$1.000. Imagine você mandar um convite desse para umas 50 pessoas, vai. Porque eu não lembro quais são as categorias, né? Eu sei que são muitas categorias, e geralmente são uns 8 casos para cada categoria, uma coisa assim. Então é coisa absurda. O investimento, o gasto que é feito nisso aí. E o povo do mundo zomba disso, né? É claro que eu não quero dar razão para as pessoas que não conhecem a Cristo, que não tem vez com o Evangelho, ficar zombando dos cristãos, ficar lá para os maus cristãos. Mas isso, quando pessoas do meio cristão promovem isso, em vez de promover o Evangelho de Cristo, em vez de promover a palavra de Deus, o reino de Deus, eles promovem a pessoa, o cantor, influenciador, pregador, enfim. Promovem a pessoa em vez de promover o Evangelho, em vez de promover Jesus, o reino de Deus. Então, já é um desvio absurdo do foco, já é um desvio absurdo
do que está escrito aqui na Bíblia. E eu falarei aqui tudo que a Bíblia diz. Primeiramente, eu quero falar do problema das nomenclaturas. Primeiramente, o termo artista. Na minha opinião, o termo artista é abominável. Não deveria ser pronunciado no nosso meio. Ah, mas a arte foi criada por Deus. A arte, o ser humano, Deus colocou no ser humano a criatividade para fazer arte. Isso é um discurso de militante de esquerda. Você me desculpe falar, mas esse discurso é típico de militante de esquerda. Infiltrado. Porque existem muitos infiltrados no meio cristão. A arte é algo que Deus implantou no ser humano, eu acredito. Só que daí eu já visitei vários museus, né? Inclusive o MASP, que é um dos museus mais famosos do Brasil. Eu já visitei o Museu Oscar Niemeyer em Curitiba, já visitei um monte de museus no Brasil. Eu ainda não visitei os museus argentinos. Se Deus quiser, quando eu voltar para a Argentina, eu digo quando, porque eu não sei ainda. Eu pretendia voltar em julho deste ano, para visitar especificamente os museus. Tem pelo menos 4 museus lá em Buenos Aires que eu quero visitar, além das igrejas, né? A Igreja de Lugano, a Igreja Vida Nueva. Mas assim, eu já visitei vários museus no Brasil, e alguns desses museus tem um acervo tão absurdo, coisa assim tenebrosa mesmo, de exaltar a nudez humana, de exaltar a sexualidade promíscua, né? A agenda lacradora, né? A escola de Frankfurt, o socialismo cultural, a guerra cultural imposta pela militância progressista, né? Então é coisa tenebrosa. Então a arte é algo que tem limite, sim. E começa pelo próprio termo artista. Artista é um termo usado para o artista secular, aquele que pinta, né, artes plásticas, aquele que faz uma escultura. Inclusive, no meio cristão existe uma polêmica terrível a respeito da escultura. Podemos ter esculturas ou não? Podemos fazer esculturas ou não? Então, esse é um debate teológico infinito, não acaba nunca. Até mesmo na Assembleia de Deus, que é a igreja da qual faz parte, existe uma polêmica muito grande com relação a escultura, né? Se devemos ter uma escultura ou não, se devemos fazer escultura para alguém ou não. Então, isso dá muita treta, muita polêmica. Então, a questão da escultura polêmica, a música também tem um poder tremendo, tanto que eu tenho um livro aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui o negócio. Aqui, ó. Eu tenho um livro aqui chamado Os Perigos Traiçoeiros do Rock. Só esse livro aqui dá munição para ouvir um vídeo inteiro. Mas eu já falei sobre esse livro num vídeo, que eu deixarei aqui na tela final, que é sobre quando eu fazia parte de uma comunidade chamada .gospel, uma comunidade virtual, e lá pelos anos 2003, 2004, eu enfatizei muito o que está escrito nesse livro aqui. E eu levei ferro, muito ferro, muita pancada por eu defender esse livro aqui. Hoje, mais maduro, mais assim, eclético musicalmente, né? A única coisa que eu não consigo, que eu tenho dificuldade para aceitar, justamente por causa deste livro, é o rock cristão. Ah, mas F-Hop canta rock cristão, né? Se você pegar as músicas do álbum Meia-Noite, né, do F-Hop, boa parte dessas músicas tem rock, né? O ritmo de rock. Então, existem limites até para música, existem limites para o cinema, né? Que eu tenho muitas resenhas de cinemas, de livros, né? O livro também, a literatura. Enfim, existem várias manifestações artísticas, a própria... se não me engano, são 8 tipos de artes, né? Eu não sei tentarei citar cada uma delas, que senão eu posso esquecer, mas se não me engano são 8 artes. O cinema seria a 7ª, né? Tem uma 8ª arte também, que é a produção audiovisual, né? Fora do cinema, que também é considerada como arte, enfim. Mas a própria arte tem limite, sim. Então, o uso das nomenclaturas, por exemplo, mercado, que usa-se muito o termo mercado, produto, são termos que o capitalismo impôs a nós, né? O capitalismo, né? Impôs a nós. E mercado, artista, mercado, produto, que mais? Turnê,
né? O tournée é um termo, tournée é um termo francês, que em inglês é reduzido para tour, mas é tour, né? Que é um termo francês, tournée. Então é um termo secular, né? Camarim é outro negócio absurdo, um negócio tenebroso, que deveria ser extinto do nosso meio. Camarim. Nenhuma. Ah, mas os cantores precisam de um lugar para beber água, para descansar. Eu até entendo. Que precisa. Mas assim, os caras vão para lá de carro, de van, seja lá o que for. Faz isso no carro, faz isso na van, né? Aí quando for lá, né, ou fica no meio do povão, mesmo no caso da Marcha para Jesus, ou espera a vez lá no meio do povão. Se eu fosse convidado para pregar ou cantar num evento desses, eu ficaria lá no meio do povão. Aí quando eu chamo, aí eu ficaria com o celular no modo vibra, né? Ou até mesmo normal. Aí a hora que eu quisesse ir lá pro palco, aí eu sentiria o celular vibrando na minha calça, iria lá pro palco para pregar, tipo um The Sand, por exemplo, né? Um Ore Comigo, que é o que tem todo ano lá em Belo Horizonte, lá no Mineirão. O próprio Madeb, inclusive, se Deus quiser, esse ano eu estarei lá no Madeb, em Brasília, no Carnaval, porque eu pretendi ir para Ouro Preto, não fica bem mudando de ideia, eu vou para uma... Então, como eu fui pro Vermission dia 18 de novembro de 2023, eu fiquei muito pouco, eu fiquei só 2 dias em Brasília, e só lá em Taguatinga, praticamente, né? O mais perto que eu cheguei do plano piloto foi a rodoviária interestadual, né? O mais próximo que eu cheguei do plano piloto. Só que o ginásio, onde ocorrerá, né, o centro de convenções, né, Palácio de Convenções, uma coisa assim, lá de Brasília, onde ocorrerá o Congresso da Madeb desse ano, fica praticamente do lado do eixo monumental, já dentro do plano piloto praticamente, né? Então fica bem perto do Congresso Nacional, os principais pontos turísticos lá de Brasília. Mas assim, evite usar termos que transformem a música cristã, ou se você é influenciador cristão, se você é pregador, evite usar termos usados no mundo, como artista, mercado, produto, camarim, turnê, que mais? Projeto, é um termo que estão usando muito atualmente, projeto. Ah, mas a obra missionária é um plano, é isso aí, mas o projeto geralmente está associado a alguma coisa do meio empresarial, do meio industrial. Então, se você usar o termo projeto, use da maneira correta, não para promover né, assim, o material, né? Porque você tem que ter consciência de que você é um instrumento da mão de Deus. Você não é um fim. As pessoas não devem focar em você. Você é apenas um canal, um instrumento na mão de Deus, do Espírito Santo, no caso, para as pessoas chegarem até Deus. Você tem que ter consciência disso. Você é apenas um canal. Então, tome cuidado com essas nomenclaturas para que você não perverter a mensagem, porque o perigo das nomenclaturas é que você acaba pervertendo a mensagem e o povo, a tietagem, né? Ocorre tietagem gospel, né? As pessoas tratam o cantor, pregador, influenciador como um ídolo, acaba idolatrando, acaba virando um fandom, né? Virando um fandom e o negócio muda, perverte totalmente. Você assim, e se você dá corda para eles tratarem você como ídolo, como um produto, assim, algo a ser consumido por um público, outro termo, que tem que riscar do seu vocabulário, público. Você não está lidando com público, você está lidando com ovelhas, está lidando com servos de Deus, pessoas lavadas e ministrando cordeiro. Então, campo missionário, pronto. Existem 2 termos que você pode usar: ovelhas ou campo missionário, né? Você está semeando a palavra, você está lançando a semente por meio da sua voz, por meio de música, por meio, sei lá do que for, por meio das suas mídias sociais. Você está lançando a palavra, você está semeando a Bíblia. Você não está alimentando as pessoas com coisas boas, com algo bom, pão vindo do céu, e não como um produto a ser consumido por um público. Você tem que arriscar essas palavras do seu vocabulário. Você tem que tratar a mensagem que você carrega
como algo sério, algo vindo do céu, para alimentar as pessoas, transformar e edificar as pessoas. Amém? Então, agora quero elencar aqui os 3 principais problemas, né? E mencionar 2 textos bíblicos para cada problema, né? No total de 6. Primeiramente, o que faz com que a pessoa se corrompa, se perverta no meio cristão? Primeiro problema, transferir para si mesmo ou para si mesma a glória que deveria ser dada somente a Deus. Vejamos o que está escrito aqui no Salmo 115, versículo 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. E também Isaías 48, versículos 10 e 11. Eis que te purifiquei, mas não como a prata, provei-te na fornalha da aflição. Por amor de mim o farei, porque como seria profanado o meu nome, e a minha glória não darei a outra. Então, como eu já disse aqui, muitos, a maioria esmagadora dos cantores e influenciadores e pregadores cristãos em evidência, e os que ainda não estão em evidência, tem testemunhos maravilhosos, testemunhos dramáticos de conversão, testemunhos dramáticos de pessoas que sofreram abuso, pessoas que estavam nas drogas, pessoas que estavam no álcool, pessoas que estavam na prostituição, pessoas que estavam na cadeia, até mesmo ex-presidiários, pessoas que estavam no tráfico. Existem pregadores famosos hoje que antes estavam no tráfico, estavam no crime organizado mesmo, e hoje estão pregando a palavra, alcançando vidas para Jesus. Então, pessoas que têm um testemunho poderoso, maravilhoso. Só o testemunho, você olhar para essa pessoa, bater o olho na pessoa, ver o que ela é hoje, em comparação com o que ela era antes, só isso já é um testemunho tremendo. Só com isso, muitas pessoas se convertem. Agora, a pessoa precisa viver o evangelho. Precisa não apenas pregar o evangelho, precisa viver também. E uma das principais maneiras da pessoa viver esse evangelho é transferindo para Deus. Agora, as pessoas tentam avançar em cima de você, igual lá no o Superman do Henry Cavill, né? Um dos filmes do Superman, com Henry Cavill como protagonista, ele tá lá no meio do povão, o povão tá assim, com as mãos em cima dele, ele se levantando, olhando assim, olhando o povão, idolatrando, assim, adorando praticamente o Superman do Henry Cavill. E essa figura messiânica, né? Tratando o Superman como um Messias, no lugar de Deus mesmo, no lugar de Jesus. Então as pessoas estão se vendo, muitas pessoas estão se corrompendo, porque estão vendo assim mesmo dessa forma. Hoje eu sou o cara, hoje eu sou poderoso, hoje eu sou isso, hoje eu sou aquilo. Isso não é nada. Você é só um canal, você é só um instrumento nas mãos de Deus. E mesmo fazendo tudo, tem um texto agora que eu não lembro onde tá, mesmo fazendo tudo que Deus mandou você fazer, você ainda tem que você ainda tem que ser considerado como um servo inútil, porque fez somente aquilo que deveria fazer. Mas quando Deus quer que façamos além daquilo que Ele nos mandou, claro, por bem, você tem que ser proativo, você tem que ser assim, quando o Espírito Santo toma conta de você e você vai com aquele gás, você vai com aquela vontade, você não pode permitir que nada, nem ninguém desvie você do foco. Eu falarei sobre isso no final. Você tem que Deus tem que estar no centro da sua vida. O Espírito Santo tem que assumir o controle da sua vida. O seu principal modelo, de conduta, sua principal referência é Jesus. É claro que você tem que se espelhar em outras pessoas também, mas você tem que se espelhar somente em pessoas que têm essa mesma visão, essa mesma missão, que é esse mesmo chamado. Né? Você tem que pessoas que realmente dão testemunho. Porque se você olhar somente para a pessoa e não olhar para Deus, não olhar para Jesus, a pessoa vacila, como eu me decepcionei profundamente no ano passado. E eu quero deixar bem claro aqui. Se qualquer das pessoas que eu sigo hoje no Instagram, ou aquelas em cujos canais sou inscrito no YouTube, participar esse ano do Troféu Jornal da Salvação, ou idolatria, né, que é o termo mais correto, eu deixo de seguir essa pessoa na hora. Eu me desinscrevo do canal dela na hora. Eu tô falando sério. Se você, no qual eu sou inscrito, no
nas redes sociais, em cursos canais que inscrito no YouTube. Se você participar, se você ousar aceitar um convite para participar do Troféu Gerando Salvação, eu deixo de seguir você e desinscrevo do seu canal na hora, tá bom? Tô avisando. Pode ser a pessoa assim mais assim fervorosa na pregação, na cantora, pessoa que se entrega na hora de cantar, pessoa que se pode ser quem for. Eu deixo de seguir e me desinscrevo do canal na mesma hora. Presta atenção no que eu estou falando. Isso não é uma ameaça. Isso aqui é um aviso para você se lembrar. Quando você receber aquele convite caríssimo, aquela caixa, seja lá o que for, do Troféu Gerando Idolatria, você imediatamente tem que jogar aquilo lá no lixo. Tem que procurar um container e jogar aquilo fora. Ah, mas custou R$1.000, R$2.000, não importa. Jogue fora. Joga aquele trambolho. Você pode até responder com educação. Obrigado por se lembrar de mim e tal. É uma honra, mas eu não posso participar porque o meu chamado não é para isso. O meu chamado é para alcançar almas para Jesus. Ou seja, dá uma resposta assim, bem assim, sincera mesmo, baseada na palavra, com toda educação, sem estupidez, sem grosseria, mas baseado na palavra, que os caras nunca mais convidarão você para um negócio desse. Ou então tentarão vencer você pelo cansaço, convidarão para vários outros troféus gerando idolatria para ver se você... agora ela vai. Não, mas não vai. Não vá. Que se você for, eu deixo de seguir você e me desinscrevo do seu canal. Porque o seu foco, né? Eu sei que eu estou adiantando aqui, mas você não pode transferir para si mesmo, para si mesma, a glória da vida a Deus. Você não pode ter fãs. Você não pode aceitar fã-clubes. Você tem que repudiar veementemente esse negócio de fã-clube. Você não deve ter fãs. Você deve... Fã é o termo reduzido de fanático, né? Fã vem de fanático. Pessoa que tem uma fixação descontrolada por alguém ou por algo. Como eu já falei do fandom aqui. A pessoa que coloca aquela pessoa, aquela coisa, seja lá, até um time de futebol, qualquer coisa, no lugar de Deus. Isso é idolatria. Então você não pode de maneira nenhuma aceitar fã-clubes. Você não pode aceitar que as pessoas tratem você como se fosse o cara ou a cara. Assim, aqueles monte de comentários no Instagram, no YouTube, exaltando mais a você mesmo ou a você mesma do que a Deus. Transfira a glória para Deus, transfira para Ele. É como diz aquela música lá, o crente cheio da unção, manda a glória para cima e recebe poder. Lá da Elaine Jesus. O crente cheio da unção, manda a glória para cima e recebe poder. Ou seja, ele só recebe poder quando manda a glória para cima. Então, não transfira para si mesmo a glória que é somente para Deus. Segundo problema, né, que perverte, que corrompe a pessoa que está no meio cristão, amoldar seus padrões do mundo. Eu já falei aqui das nomenclaturas, né? Produto, mercado, artista, fã, né? Camarim, fã-clube, que mais? Turnê, projeto. Então, tem que tomar muito cuidado com se você recebe convite para uma festa chique, né? Para um baile, mas é um baile beneficente, mas o que está rolando lá? Está rolando bebida alcoólica? Está rolando música secular? Aí de repente aparece um fofoqueiro de plantão, vê você ali dentro, cantora gospel flagrada em evento com bebida alcoólica e música, né? Enfim... Isso vira um escândalo. Os caras ficam de olho. Você tem que ter noção que você, a partir do momento que você recebeu Jesus como Senhor Salvador e decidiu manifestar abertamente sua fé, pregando a palavra, cantando, enfim, postando seu conteúdo nas redes sociais, promovendo o Evangelho de Cristo, né, querendo engajamento, né, porque o engajamento é necessário para a mensagem chegar a mais pessoas. Eu seria hipócrita se eu não dissesse que eu gostaria muito que esse vídeo chegasse até mesmo às pessoas que talvez eu nunca veja pessoalmente, talvez eu só veja no céu, se a pessoa pelo menos é fiel, obviamente. Talvez eu só veja muitas pessoas eu vi pessoalmente, não cheguei a cumprimentá-las, não cheguei a tocá-las, mas eu vi pessoalmente.
E é claro que o ego fica assim, zerou a vida, encontrou fulano, ciclano, zerou a vida. Então as pessoas ficam falando, ficam comentando essas coisas para tentar transferir para si mesmo, né, para o ser humano, para a pessoa. Ah, eu tô com inveja de fulano porque tirou uma foto com ciclano, zerou a vida. Não, não, você não pode se amoldar essas coisas. Como está lá em Romanos, aquele texto que todo mundo deveria saber de cor. Muita gente recita isso aqui sem olhar na Bíblia, mas não pratica. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você destrinchar, se você fazer exegese, uma exegese profunda, né? Uma imersão nesse texto aqui, de Romanos 12, versículos 1 e 2, isso aqui dá tema para um acampamento inteiro, de 4 dias. Isso aqui é tema de congresso. É tema, assim, o negócio é tão profundo, tão pesado, que só esses 2 versículos aqui, você consegue fazer uma tese de doutorado, só com esses 2 versículos aqui, de tão profundo que é o negócio. E complementando aqui, com a primeira carta de João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, quando você começa a exigir demais privilégios, faz exigências. Você quer um camarim de tal cor, você quer frutas, você quer não sei que tipo de comida, não sei que tipo de bebida, você quer um quarto com toalha de tal cor, você quer hotel 5 estrelas com vista para o mar, você quer resort, você quer um transporte na primeira classe do avião. Quando você começa a fazer exigências absurdas, eu quero que meu guarda-roupa tenha isso, eu quero que a pessoa que me atender tenha tais características, use perfume tal. Não, quando você começa a fazer essas exigências típicas de estrela da música pop, você perdeu completamente o foco. Você não está mais agindo como um servo de Deus, você está agindo como um popstar. E não é isso que Deus espera de você. Deus quer que você permaneça afastado de tudo aquilo que afasta você da presença dele. O seu foco, você tem que estar concentrado com sua mente, com sua vida. As pessoas têm que bater o olho em você e ver Jesus em você. É isso. As pessoas têm que bater o olho em você e ver Jesus em você. Em suas palavras, você não pode ficar falando palavrão, você não pode ficar fazendo piada, contando piada, você não pode ficar ser surpreendido fazendo qualquer coisa que sirva de pedra de tropeço para outras, né, que seja escândalo para outras, que desvie as pessoas de Jesus, que afasta as pessoas da fé. Você não pode falar coisas que os próprios artistas, né, de Hollywood, os atores, cantores, né, seculares, eles têm a assessoria deles, né, os marqueteiros deles, que eles ficam lá nas entrevistas, eles ficam fazem sinais com as mãos, fazem gestos, né, para a pessoa fica olhando, né, para ver se pode falar aquilo ou não. Ou seja, eles andam pisando ovos, porque qualquer escorregada, qualquer declaração, né, com duplo sentido, que possa ser mal interpretada, já acaba com a carreira da pessoa, já destrói a carreira da pessoa, já era. E a pessoa tem que fazer todo aquele malabarismo, tem que chamar assessoria, tem que chamar relações públicas, tem que chamar os marqueteiros para, né, desfazer o estrago. Perdão, desculpe, eu não quis que isso causasse tanta dor, como o tal do blackface, né, de uma certa pessoa que fez blackface muitos anos atrás e hoje está sendo detonada porque fez blackface, né, que é se pintar de preto, né, para simular uma pessoa negra.
Aí a pessoa, eu não queria que aquilo que eu fiz causasse tanta dor. Então a pessoa tem que, assim, o seu norte, a sua bússola tem que ser isso aqui. E para terminar, eu quero falar sobre, né, o terceiro problema, né, a terceira coisa que tem afastado pessoas de Deus, do propósito, né, do chamado, tem corrompido, né, cantores, influenciadores, pregadores, é desviar o foco em Jesus para si mesmo, para outras pessoas ou coisas. E eu quero falar aqui sobre algo, né, problema com relação à família. Muitos cantores, pastores, pregadores têm agendas para o mês inteiro. Mês inteiro, praticamente o mês inteiro viajando. E só consegue conversar com a esposa, com os filhos, com o marido, enfim, né, com os familiares pelo celular em chamada de vídeo. Ou seja, fica o mês inteiro viajando, não tem... Se tiver um dia do mês reservado para ficar com a família, é muito. Às vezes nem isso, às vezes fica viajando diretão, né? Fica igual de uma certa seita por aí, que a pessoa sai para fazer missão e é proibida de ter contato com a família durante determinado período, acho que 2 anos, não lembro exatamente. É proibido ter qualquer contato com a família. E a pessoa fica incomunicável durante todo esse tempo, porque está fazendo missão lá para a seita, lá do fulano e tal. Então a pessoa fica o tempo todo fazendo né, agenda, né, como eles falam, né, viajando para tudo quanto é congresso, para fora do Brasil, para cima, para baixo, e só consegue conversar com a família por telefone, por chamada de vídeo. Ou seja, a pessoa não vê, por exemplo, se tem filho, seu filho é recém-nascido, não vê o filho ter as primeiras, a primeira papinha, o primeiro banho, quando começa a engatinhar, quando começa a descobrir, né, o mundo à volta dele, com os primeiros passos, a primeira palavra, enfim, a pessoa não vê o crescimento dos filhos, não vê o desenvolvimento das pessoas que eu amo, que muitas vezes até oram por ele ou por ela, né, oram, sustentam, né, com orações o ministério da pessoa, só que a pessoa mesmo não está nem aí. Isso cria, né, nos filhos principalmente, cria mágoas terríveis, mágoas profundas, a ponto de muitos se afastarem. Teve um cantor, recentemente ele perdeu o filho dele se suicidou. Porque dizem, né, eu não tenho certeza, não posso mencionar a pessoa, não posso afirmar assim com certeza, para não cometer nenhuma injustiça contra ninguém, mas pelo que disseram, né, pelo que eu entendi, né, da polêmica toda, a pessoa vivia viajando e mal tinha tempo de se relacionar com o filho. E o filho sentiu falta disso, ele sentiu falta da presença paterna do lado dele e se matou. Então, pelo que eu entendi, foi isso que aconteceu. Isso... E não somente suicídio, né? Existem outras, né? Automutilação, né? Consumo de drogas, consumo de bebida alcoólica, uma série de outros vícios e compulsões que a pessoa desenvolve, traumas, né? A pessoa fica com ódio de crente, ódio de cristãos, ódio de igreja, vira um desengrejado, a pessoa se afasta do evangelho, acaba sendo presa fácil na mão de militantes de esquerda, de militantes progressistas, acaba ficando com ódio de cristãos, acaba militando contra os cristãos, acaba virando massa de manobra da agenda woke, né, do sistema woke, né, do sistema diabólico, satânico, que quer estar preparando o mundo para chegar do anticristo, e a pessoa acaba virando presa dessas pessoas, né, e é com base nisso que eu quero encerrar esse vídeo lendo Jeremias capítulo 17, versículos 5 a 10. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto e não sentirá quando vem o bem, antes morar nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Ou seja, e você sofrerá as consequências de tudo aquilo que você está fazendo. E
finalmente Hebreus capítulo 12, versículos 1 a 3. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus e somente para Ele, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo vossos ânimos. Enfim, então, eu quero encerrar aqui novamente enfatizando, se Deus quiser, no próximo carnaval, eu estarei em Brasília, participando do congresso da UMADEB, a União da Mocidade e Adolescente da Assembleia de Deus de Brasília. O tema desse ano do congresso é fé, né? E esse texto que acabei de ler, de Hebreus 12, versículos 1 a 3, foi logo após o famoso capítulo da Galeria dos Heróis da Fé, Hebreus 11. Então, eu não farei uma playlist específica sobre essa viagem, né, para não ficar muito cansativo, mas eu pretendo postar trechos dessa viagem no Instagram, né, talvez nos shorts do YouTube, porque é importante sim registrar esses momentos, mas mais importante do que registrar é viver esses momentos, ficando o máximo possível afastado das redes sociais, do celular, e realmente vivendo esse momento. É claro que, dependendo de quem cantar, pregar, eu pretendo postar trechos da pregação, trechos da ministração, seja lá que for, mas o foco principal é Jesus Cristo. Eu não vou lá atrás de artista, não vou lá atrás de cantor, de pregador, não vou lá atrás de ninguém. Eu nem quero saber quem pregará, quem cantará, eu nem quero saber. Eu não quero ficar assim, igual, né, urubu na carniça, esperando sair a lista de cantores e pregadores, não. Não, eu quero ir na surpresa. Eu já sei a data, né, de 1º a 4 de março. Eu saí daqui de Sorocaba dia 28 de fevereiro. E voltarei dia 5 de março, né, que é quarta-feira de cinza. E então eu não quero saber de quem cantará, de quem pregará, porque o certo, toda pessoa que quer participar de um congresso, de um seminário cristão, grátis, detalhe, é grátis, não é pago, é totalmente de graça. Não será cobrado um único ingresso, um único centavo para esse. Claro, se você quiser colaborar, contribuir, aí é se Deus tocar no seu coração para contribuir financeiramente, amém. Agora, igual contribuir com a camiseta, né? Eu comprei a camiseta desse congresso do Madeiras, talvez chegue depois, a previsão de chegada era de 30, 40 dias, uma coisa assim. Mas assim, se você participar de um congresso, acampamento, seja lá o que for, depois que você participar, você tem que ter noção, você tem que ter consciência de que você tem que enfrentar o mundo. Você está sendo chamado. O congresso é justamente isso, para capacitar você para a missão, para capacitar você para enfrentar o dia a dia, para bater de frente com o capeta, para pregar o evangelho, seja na sua vida profissional, na sua vida estudantil, para você enfrentar as forças do mal. Você não é para enfrentar pessoas físicas, né, sair dando soco por aí, mas para enfrentar o diabo e seus demônios, que querem o tempo todo afastar você e outras pessoas do presença de Deus. Então, acima de tudo, se você se enquadra, se você é cantor, pregador, pastor, influenciador, se você se enquadra em todas as pessoas que eu quero atingir por meio desse vídeo, saiba que antes, é igual quando o avião está caindo, quando despressuriza, né? Cai aquelas máscaras de oxigênio. Você tem que respirar primeiro, colocar a máscara em si mesmo primeiro e estar bem para ajudar quem está do seu lado. Então, você tem que estar de bem com Deus para você transmitir a palavra por meio da música, por meio da pregação, por meio das suas redes sociais. Você tem que estar bem primeiro. Você tem que estar bem. Ah, mas eu preciso mostrar minha fragilidade, eu preciso mostrar minha vulnerabilidade. Mas tem que tomar cuidado com aquilo que você posta, porque até mesmo aquilo que você posta, demonstrando sua vulnerabilidade, pode afastar as pessoas de Deus. Pode levar uma pessoa ao suicídio, pode levar uma pessoa a ter uma crise, a despertar um gatilho. Então você tem que tomar cuidado até mesmo com isso. Então, se você gostou desse vídeo,
curta, compartilhem seus favoritos, inscreva-se no meu canal, Deus abençoe. Lembrando que o foco desse vídeo, acima de tudo, é transformar vidas, restaurar vidas e edificar vidas. Deus abençoe, até detenha se quiser.